estava lembrando que essa semana lá na vara chegou um caso pra gente de violência contra a criança, né? E assim, é bem difícil esses casos de auxiliar o magistrado, porque na cultura brasileira a gente tem uma grande banalização da violência contra a criança perpetrada pelos pais, né? E assim, o que acontece no âmbito familiar acaba sendo permitido, né? Assim, pelo papel que ele está exercendo de pai, ele pode bater nessa criança. Então a gente tenta fazer uma análise do que é a violência, como ela se manifesta e ver, né, se a gente sempre tenta deixar com a família, mas tem casos que infelizmente não é possível e a gente tem que retirar a guarda mesmo. É porque a gente tem um objetivo basicamente de assessorar, né, o magistrado, mas isso é um objetivo funcional, um objetivo com a família, que é um objetivo da gente mesmo, é uma questão mais humanizada, né, deixar essas famílias, fazê-las com que elas reflitam acerca da violência, reflitam o que pode acontecer com essa criança, para onde essa criança vai, o que vai acontecer no futuro e não deixar simplesmente essas famílias como um trâmite de um processo, um objeto de processo. A avó materna aconselhou, mas também não tira a culpa da filha pelo que aconteceu com a criança. Ela não deveria ter aceitado o marido dela também trazer essas coisas para dentro de casa. No ponto desse também ela errou. Se não der para os dois ficar juntos, para ela lutar pela guarda da filha dela, que ela tem de recuperar a guarda da filha dela. E o que eu mais quero é que ela fique com a filha dela. Por causa dessa situação, a mãe perdeu a guarda da criança temporariamente. Agora a menina vai ficar com a avó paterna, que já disse que só vai devolver quando o casal ou a mãe tiver condição de cuidar. O dia que ela falar assim, Lucineide, eu arrumei um serviço, eu tô trabalhando, eu sou capaz de cuidar da menina, a filha é dela. Ninguém vai tirar isso dela. Mas enquanto ela estiver nessa vida junto com ele, ela não doa a menina. Também na importância assim, das 4 sessões psicossociais que a Vara da Infância oferece, né? A primeira pode-se pensar na de adoção, quando a criança sofre algum tipo de negligência ou já é totalmente transferida para casa-abrigo. E a segunda é quando se chama situações de risco, né? Quando a criança passa por uma situação de violência e é transferida para esse tipo de sessão. Mas aí também a gente tem que pensar nas dificuldades que existem, porque assim, a rede não está tendo, não está conseguindo manter, também não está conseguindo levar em frente, assim como as familiares que ficam lá, se vem no contexto de justiça, então eles não falam claramente coisas que os psicólogos precisam. Aí eles também tem a questão econômica, que o JDF agora está falido, não está conseguindo completar os programas sociais. E também tem os ministérios públicos, que eles se denominam os donos da lei. Então, tudo eles querem fazer como a lei está mandando, mas a gente sabe que na vida pessoal, na vida real, não é assim. A gente vê a pessoa em dificuldade, vê a pessoa passando por dificuldade e não pode fazer nada. E aí que eu acho que é o papel da psicologia no direito, né? Que é para tentar mais humano, transformar a lei não tão pesada sobre os indivíduos. Porque, na verdade, o psicólogo hoje, quando ele sai da faculdade em si, por ter só um semestre, ele está muito despreparado para a realidade que a gente encontra aí de violência contra a criança. Por isso é tão importante a especialização, a pós-graduação nessa área, né? Para você saber até auxiliar as famílias no que fazer e o magistério, né? Porque a gente também tem uma contribuição muito forte
de fazer esse trabalho menos mecânico, né? Deixar esse trabalho mais abrangente, mais humanizado mesmo, ter mais a gente tem uma contribuição de compreender, de assessorar não só o magistrado, mas assessorar essa família de uma forma a fazê-la se sentir mais segura, inclusive com o âmbito da justiça. Até pensando no melhor para a criança sempre. A nossa abordagem ela é mais sistêmica. Sim, tem algumas outras abordagens por ter vários profissionais, mas a abordagem assim, mais que a gente usa mais é a sistêmica. E sempre ter assim a noção da importância do nosso trabalho, né? Um relatório que a gente faça para essa assessoria, ele pode dar um outro rumo ao caso, a uma decisão do juiz, dependendo do quanto que ele considere aquele relatório. Então a gente também tem que ter essa visão, né? E tentar sempre se qualificar mais acerca do assunto, acerca das coisas que são tratadas na vara da infância, para evitar ao máximo decisões errôneas, relatórios que não condizem com a realidade, para a gente visar o direito da criança e o bem-estar da criança sempre. E também, assim, importante que a população saiba qual é o papel da vara da infância, né? Porque, às vezes, famílias ou que está com situação de violência com crianças acham que a gente faz um serviço diretamente para eles. Mas, na verdade, a gente assessora o magistrado e, se eles procuram por um serviço de atendimento psicológico, seria mais indicado procurar o sistema de saúde ou o conselho tutelar. É muito importante eu saber que existe um órgão que pode cuidar dos meus direitos. Por exemplo, tem crianças que sofrem bullying na escola, violência em casa.